Olá, companheiros e companheiras da base do Sinasef, sou Gabriel Marques, professor do Instituto Federal Fluminense, estive no Comando Nacional de Greve do nosso sindicato na semana 2 e na semana 3. Quero trazer aí um pouquinho do diálogo, das impressões que foram possíveis serem acumuladas ao longo desses dias e comentar também os últimos acontecimentos. Bom, em primeiro lugar, pessoal, informe que já está em tramitação aquela assinatura do acordo do reajuste dos benefícios, que ainda está aquém do pedido que o movimento faz, que é a equiparação aos demais servidores do Legislativo e do Judiciário, mas já é uma notícia boa aí, já que muitos e muitas estavam ansiosos aí em relação a quando vão começar a receber o auxílio alimentação e o auxílio saúde já estão em vias de tramitação. Em relação ao auxílio creche, ainda faltam alguns detalhes para ir adiante. Pessoal, nós tivemos nas últimas semanas também uma série de reuniões, atividades, mas é importante frisar que a pauta da nossa greve ela incorpora diversos eixos, uma pauta de reivindicações que não é pequena, ela tem uma síntese em relação a recomposição orçamentária, o reajuste salarial, a reestruturação da carreira, revogação do novo ensino médio e revogação de várias portarias, ações que foram realizadas pelo Temer e pelo Bolsonaro que atacam a educação pública e os servidores públicos. Então, assim, são muitos itens e não é apenas uma negociação com um ministério. O governo ele se divide em várias esferas, então a gente tem nesse processo de negociação, principalmente hoje, o Ministério da Educação e o Ministério da Gestão e Inovação nos Serviços Públicos. Mas nas últimas semanas a gente identificou também que vai ser fundamental que o movimento dialogue e pressione para realizar reuniões com o Ministério da Fazenda e com o Ministério do Planejamento, porque são esses os ministérios que lidam com a parte financeira do governo. São aqueles ministérios que têm desenvolvido uma série de ações e privilégios aqueles setores que já são os mais ricos, já são os dominantes da estrutura do nosso país. Então, assim, para a gente requerer a recomposição orçamentária dos institutos das universidades federais, a gente vai precisar continuar esse processo de pressão. E aí vocês acompanharam que na reunião com o MGI, que aconteceu naquela sexta-feira, de manhã PCCTA e à tarde EBTT, naquela reunião o governo já sinalizou uma proposta diferente daquilo que ele vinha dizendo, que não era possível. Enfim, manteve o reajuste zero para 2024, mas já sinalizou com algumas mudanças. Mas frustrou muito a categoria dos técnico-administrativos com relação à reestruturação da carreira. Nós sabemos aí que os tais da educação são a pior carreira em questão de remuneração por parte dos servidores públicos federais. Então assim, pessoal, ao longo de diversos meses, essas negociações têm acontecido. Durante a greve, acaba que há uma força do nosso movimento para pressionar que as reuniões aconteçam talvez com um pouco mais de rapidez ou voltem a nos receber, que em alguns momentos eles tinham parado de nos receber. E aí, assim, como funciona essa análise? O nosso sindicato, o Sinasef, ele tem 91 seções sindicais. Ele representa técnicos, docentes de diversas instituições. E assim, são dezenas de milhares de servidores e servidoras, tanto da ativa como os aposentados e as aposentadas também. Então, assim, é muita gente. E aí a gente tem uma instância deliberativa que discute, também analisa, chamada plena. A gente teve a 190ª plena na última sexta-feira. Essa plena é o espaço que decide como o nosso sindicato vai se portar, o que ele vai defender. Então, assim, é muito interessante a gente ressaltar que num processo de representação de uma categoria, não são os seres iluminados da direção que decidem, Há um processo de ida e vinda, Há uma negociação com o governo, há uma negociação da nossa pauta de reivindicações, mas quem analisa e decide como que os nossos representantes nas reuniões de negociação devem se portar é a categoria, é a base. Por isso, cada seção sindical deve realizar suas assembleias de base, fazer seus processos de discussão e aí volta para a nacional, para a plenária nacional, ver como é que as seções sindicais têm enxergado essa movimentação e como que a gente vai se posicionar. Então, esse é um movimento que não é um movimento rápido,
né? Vocês sabem que para mobilizar uma assembleia no seu campus, ou uma assembleia de vários campi de onde vocês atuam, é um processo que requer a convocação, um local, uma preparação, às vezes ônibus, carros para levarem as pessoas para participarem desses espaços. Então não é um processo que é simples, né? É bem complexo. E aí o que acontece? A nossa plena, ela decidiu recusar aquela proposta que o governo apresentou, que é uma proposta muito aquém. E na negociação, inclusive, os nossos negociadores lá já deram cutucadas no governo. Ó, vocês estão dizendo que isso aí gasta tantos bilhões, mas a gente fez aqui a simulação e não é isso. Tá aquém. Então, assim, há margem no orçamento para a gente avançar nas propostas que estão colocadas pelo governo. E a gente está lidando nesse momento com uma das maiores greves que a gente já fez. É a maior greve do Sinasef. Né? E a gente tem o Sindicato Nacional chegando para greve, a Fazubra, né, que entrou no dia 11 de março. Então, assim, é uma greve da educação que é uma greve forte. A gente tem como mecanismo de pressão, né, inclusive porque o governo sempre pautou aí que a educação seria prioridade, etc. Bom, é o que acontece. No Sinasef, nós rejeitamos aquela proposta e nós queremos que o governo faça uma nova rodada de negociação. Nessa rodada de negociação, o que a gente espera é que o governo apresente uma nova proposta chegando mais próximo do que é a pauta de reivindicações que está colocada. A gente construiu ao longo de vários meses essa quantificação, né, do nosso reajuste, pautado em dois blocos, né, o bloco 1 e o bloco 2. O bloco 1 seriam 3 parcelas, né, de pouco mais de 11%, né, totalizando aí 34, alguma coisa por cento, que são para os técnico-administrativos. E 3 parcelas de 7, alguma coisa, né, para contabilizar 22% para os docentes. 24, 2025 e 2026. Seriam essas 3 parcelas. E aí hoje, né, tá um burburinho aí, porque a gente acabou vendo a notícia que um setor, se autodenominando, acho que iluminados aí pela categoria, apresentou uma contraproposta para o governo já rebaixando esse percentual. Esse percentual que a gente chegou, do bloco 1, do bloco 2, é um percentual de recomposição salarial ainda abaixo das nossas perdas. Então, assim, a gente já fez um movimento, né, de tentar equilibrar, de recuar em algumas posições, para justamente, né, não chegar de uma só vez com a recuperação de todas as perdas, o que deveria ser o correto, tá? Deveria ser o correto. Mais de 50% em alguns casos de perdas salariais nos últimos anos. Mas não, o movimento fez o quê? Não, fez aí os novos cálculos e chegou a esse valor. O que o governo apresenta está aquém, está muito abaixo, está vergonhoso, né? E a gente vê que tem margem no orçamento para ampliar o reajuste, para ampliar as condições orçamentárias, para melhorar as condições de trabalho e salariais da educação. Então, assim, havendo essa margem, a greve continuando, o que a gente espera? Que nessa próxima rodada de negociação, o governo apresente uma nova proposta. E aí essa nova proposta vai descer para que o conjunto das bases possa analisar. E aí hoje uma entidade aí, que vocês sabem qual é que eu estou falando, né, que já se posicionou rebaixando uma proposta, ou seja, fazendo o papel que deveria ser o papel do governo, né? Então, assim, essa entidade se coloca aí, que não nos representa, fundamental, inclusive fica mandando e-mail pra gente, mala direta. Eu quero saber onde conseguiu meus dados se eu não preenchi nenhum espaço para poder receber mala direta dessa entidade. Então, assim, é uma invasão o que tem sido feito e é uma estrutura que funciona como um fantoche, como uma marionete do governo para tentar, sabe, a estrutura mesmo pelega, né, de amaciar para o governo chegar ali como um cavaleiro e sentar. Então, assim, a contraproposta que essa entidade resolveu apresentar é uma contraproposta vergonhosa, oportunista e não representa o conjunto dos trabalhadores docentes e técnico-administrativos dos institutos federais, INES, Colégio Pedro II. Essa entidade não fala em nosso nome. E aí é importante frisar também que isso é uma invenção desse governo. A gente tem visto que o governo tentou primeiro dividir ativa e aposentados, depois tentou dividir tais e docentes e usa essa entidade também para tentar nos dividir e nos confundir. Então, assim, é reforçar. Quem ainda está na base dessa entidade é para desfiliar, é para filiar o Sinasef, é para chegar junto para construir as nossas pautas. É a experiência da luta de classes, do processo de negociação que a gente identifica aqueles e aquelas que são os setores oportunistas, que estão ali para bajular, que estão ali para fingir que são representantes,
mas que estão fazendo o jogo, que é o jogo do patrão, o jogo do governo. Então assim, pessoal, nossa plena deliberou rejeição à proposta. A gente quer que o governo traga uma nova proposta, e aí essa nova proposta vai ser analisada pelo conjunto das nossas bases para a gente saber se a gente continua ou não o processo do movimento de greve. Então essa dinâmica é uma dinâmica que nem sempre é muito ágil, né? Vocês sabem que há um vai e vem, mas é isso. O movimento paredista é um cenário de um cabo de guerra, né? O governo está puxando para cá, a gente está puxando para lá, né? E a gente está num cenário que o governo, inclusive, tem cedido cada vez mais para a pauta de arcabouço fiscal, ajuste fiscal, lei de responsabilidade fiscal, e a gente sabe que saúde é uma responsabilidade, educação é uma responsabilidade social, os serviços públicos são responsabilidades sociais. Então nós queremos sim que aumente o investimento na questão orçamentária e aumente também as condições salariais, a recomposição do orçamento, o reajuste salarial, a reestruturação das carreiras, e o governo também tem que sentar de verdade para negociar as revogações de todas aquelas medidas que nos atacam. Hoje teve uma transmissão ao vivo muito boa, pautando orçamento, mas a gente tem que relembrar também a necessidade do enfrentamento ao novo ensino médio. Então, pessoal, muita calma nessa hora, vamos ler os materiais que têm saído por parte do nosso sindicato, os boletins, as transmissões ao vivo, as redes sociais, porque quem negocia em nome da nossa categoria é a representação do Sinasef. Tais e docentes da nossa base são representados pelo Sinasef. Temos um Comando Nacional de Greve, várias seções sindicais têm enviado as suas representações, então vamos nos ater, né, ao que tem sido discutido e não vamos cair em armadilhas que tentam nos dividir. Nós já pautamos qual é a essência desse momento. Ninguém solta a mão de ninguém. Não vamos rebaixar as nossas pautas no momento que a greve é forte, no momento que a greve está crescente, no momento que a gente tem mais gente aderindo e vendo como é que se estabelece o processo de negociação. É isso, qualquer dúvida a gente segue aí no diálogo, mas vamos continuar na luta, firmes e fortes, aguerridos, porque esse governo precisa levar em consideração o papel que a educação tem nesse país, o papel que os servidores e servidoras cumprem nos institutos, nas universidades federais, para que a gente forme os filhos e filhas da classe trabalhadora. Por recomposição, reestruturação e revogação, nossa greve é pela educação.